Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais o acompanhamento mensal e, surpreendentemente, estou iniciando o mês, né? A gente já está no começo do mês ainda, nos dias que sai principalmente vídeos da Quineia, vídeos da CSHG, sai o vídeo do BTLG. Assim, foi uma surpresa primeiro ver a publicação desse relatório, mas assim, pessoal, eu quero, sim, assim, eu vi muita euforia. É um ponto positivo, obviamente, mas assim, eu tô vendo que as pessoas estão nivelando por baixo e eu vou explicar o porquê para vocês. Primeiro ponto que eu queria trazer é esse daqui. Se a gente observar aqui, eu tava olhando no Status Invest, antes de eu entrar no relatório gerencial. O mês passado, assim, o que estava muito ruim, por exemplo, esse relatório aqui de dia 17/4 é referente a fevereiro. Então eles publicaram com 2 meses. Então aqui já vê, aqui começou, na verdade não foi aqui, né? Aqui foi meio que a gota d'água de reclamações das pessoas. E aí depois eles vieram com esse do dia 2/5, que era referente a março. Então, basicamente, ainda continuava com 2 meses, porque você tem o regime, o caixa do fundo e a competência, que é o fato gerador. Então, o fato gerador, no caso, é o mês de março e o caixa mês de abril. Então, quando eles lançaram esse daqui, ainda com tempo de atraso, eu até fiz essa última. Eu até peguei a thumb do último vídeo, que eu até coloquei aqui. Será que o BTG vai acelerar os relatórios? Porque de fato foi acelerado. Né, a gente, assim, continuamos nivelando por baixo, mas foi acelerado. Agora deixou de ser quase 2 meses e meio para 2 meses. Não é que agora eles publicaram dia 31 de maio esse relatório que a gente vai ver agora, que é o referente a abril ainda, é referente a abril. Porém, eles já conseguiram publicar o relatório no mês, um mês após o mês competência. Que a gente está falando aqui do mês caixa, né? Porque o fundo, o caixa dele, ele paga no dia em maio, referente ao mês competência abril. Então ele conseguiu soltar o relatório pelo menos no último dia. Só que aí, pessoal, uma coisa que me chamou a atenção, como vocês vão ver aqui, deixa eu abrir o relatório, é o seguinte: é ele chamar esse relatório como sendo de maio, mas na verdade esse relatório não é maio, esse relatório é abril. Por quê? Ele foi publicado no dia 31 de maio, só que ele é referente a abril. Tá? Então, tanto é que se a gente olhar, voltar lá no Status Invest, e se a gente abrir esse que é o penúltimo relatório, ele aparece como sendo março, tá vendo? Ó? Então não tem o relatório de abril. Por quê? O relatório de abril é esse daqui que a gente está vendo. Tanto é que a própria DRE é referente a abril. Então, assim, desculpa, pessoal. Então, assim, obviamente que isso é uma evolução. Até o próprio BTG, eles colocam aqui essa parte aqui, né, que é novo no relatório, ó, seguindo o nosso compromisso de manter a transparência e fortalecer a nossa comunicação com os nossos cotistas, comunicamos que a partir do presente mês passaremos a publicar nossos relatórios gerenciais sempre na virada de cada mês, contemplando os dados contábeis qualitativos de disponibilidade mais recente. Então isso significa o quê? Eles publicaram o relatório dia 31 de maio, referente a abril. Então, aqui BTG, BTLG, isso aqui é abril, tá? É referente a abril. Só para vocês, né, não acharem que já está publicando de maio, fala, beleza, está publicando de maio e cadê os dados de abril? Então, assim, foi bom, uma evolução, mas assim, o que me chamou mais atenção e que eu vejo um certo exagero, até voltar para mim aqui, alguns grandes analistas publicando, falando até que enfim ele fez isso, analista, porque influencer eu nem comento, mas analista publicando comentários falando, pô, até que enfim eles estão seguindo o passo da Quineia. Pera aí, gente, Quineia não, né? Porque a Quineia, eles estão publicando, inclusive saiu vídeo nesses dias aí da Quineia. Os relatórios que a Quineia está publicando agora em junho, no começo de junho, são já referentes a maio, não é referente a abril. O próprio CSHG, ela publicou relatórios dos fundos da CSHG dia 8, dia 9, até dia 10 de maio, referente a abril. Então agora, por esses dias, está saindo o relatório dos fundos da CSHG dia maio. Não esse que nem esse que saiu agora, referente a abril. O relatório do BTG, referente a maio, vai sair agora, pelo que eles, se tudo dá a entender, no final agora de maio. Assim, continua, pelo menos está dentro do mês caixa de pagamento referente à competência anterior, o que já é um avanço. Mas assim, nada de... Por isso que eu cheguei a comentar num dos fóruns aí que eu participo, que eu achei que a gente está nivelando por baixo.
A gente tem que cobrar. Por que, que o BTG, a Kinea consegue, por que, que a CSHG consegue publicar até o dia 10, no máximo dia 15, o relatório do mês anterior? Por que, que o BTG tem que esperar até o final do mês para fazer isso? Então, assim, não quero ser o chato aqui falando, porque eu só vi gente comemorando até agora, mas assim, para mim continua sendo um absurdo esse tempo de demora, ainda mais se tratando de um fundo de uma gestora desse tamanho. E que a gente paga. Olha só, a gente paga taxa de administração, cadê? A gente paga quase 1% de taxa de administração. Então, é assim, se a gente for pensar hoje num fundo que está basicamente negociado a 4,3 bi de mercado, a gente está pagando 1% disso ao ano. É muita taxa. Então não custa nada trazer para equiparar os pares, né? Se a gente está falando de um fundo de praticamente 4,3 bi, o HGLG tem 5,5, a gente está equivalendo aí. O próprio XPLG, que é da XP, que a gente reclama tanto, ele solta um relatório referente, já soltou referente, inclusive vocês já viram o vídeo aqui, saiu o vídeo referente a maio, agora no comecinho de junho. Então por que, que o BTLG não consegue? A BTG não consegue? Então é isso que eu quero trazer para vocês, assim, não quero ser o chato falando que de fato a gente tem que falar quando a notícia é boa, assim, eles conseguiram trazer pelo menos para o mês, no mês caixa, a referente à competência do mês anterior. Porém, não é nada de anormal. Inclusive, até ainda continua sendo muito tempo, porque a gente está discutindo aqui, por exemplo, se ele colocasse dados de mercado, e como o BTG ele não coloca, né? O BTLG não coloca. Mas se estivesse colocando dados aqui, seria dados de abril que a gente já viu em um monte de relatório. Então, pessoal, é isso que eu tô falando. Só tomem cuidado com esse tipo de sentimento de vocês virem aí, tanto pro lado ruim quanto pro lado bom, tá? É isso que eu falo. Existe hoje no mercado os extremos, assim, quando é ruim, desce o cacete. Quando é bom, eleva lá em cima. Calma, pessoal, calma. Muita calma nessa hora. Bom, então agora vamos falar de fato sobre o relatório do fundo. E aqui, deixa eu até dar um zoom maior aqui. Então, ó, em maio, que de fato é o mês caixa do pagamento referente ao competência abril, distribuiu 76 centavos, né, que é o que ele vem distribuindo. No dia 16 de abril, o fundo anunciou a venda do Guarulhos, a gente já falou sobre isso. E sim, em tese não teve nada de novo, tá? Feira de Santana, as vendas, né? O valor da transação foi de 133 milhões, sendo que o BTG já recebeu 71 milhões e entrou nesse mês agora. A única diferença para o mês passado, o relatório, é que entraria nesse mês agora de maio o caixa dessa venda. E aí ele ainda tem os 62 milhões que serão corrigidos por IPCA mais 2%. Além disso, em 3 de maio, o fundo também recebeu a primeira parcela de 62 milhões referentes ao BTG São Bernardo do Campo, só que essa só vai entrar em junho, porque lembrando, competência, o fato gerador é no mês, o pagamento é no mês seguinte. Então esse valor do pagamento da primeira parcela de 62 milhões só entra no mês que vem. E também o Cajamar, que aquela questão do pagamento que a gente falou do mês passado, no relatório passado, que foi a antecipação do pagamento que ele fez. Então, assim, nada de novo. Apenas a questão da entrada do dinheiro, que é esse mês, do Guarulhos e do Feira de Santana, e no mês que vem teremos o São Bernardo. Opa, deixa eu continuar aqui só falando. E aqui a questão de alocação de capital, ainda a mesmo texto, né, que eles ainda estão em diligência. Deixa eu só reduzir o zoom aqui. Ainda estão em diligência para a questão da compra dos ativos, né, da última emissão, que são os 15 imóveis. E aí eu até comentei isso no mês passado, que algumas pessoas acham que comprar 15 ativos é a mesma coisa que você ir na padaria comprar pão. É um processo demorado, é muita coisa para ver, é muita diligência, tem que fazer diligência em cada imóvel, é muito burocrático, então não é tão rápido assim. Então a gente tem que aguardar um pouco mesmo, e isso é super normal. E aqui a gente vê a composição do resultado. Eles colocam aqui como resultado imobiliário não somente a receita de locação, mas também a receita que entrou dos pagamentos aqui do Guarulhos e do Feira de Santana. A gente consegue ver melhor aqui, né? Aqui o guidance, né, dele, que continua sendo 74, 78, normal. Aqui que a gente consegue ver certinho. Se vocês observarem, a receita imobiliária dele é essa atualmente, né? Antes da entrada desses imóveis, a receita imobiliária é essa, 19 milhões. Se a gente for ver, é basicamente isso. Só que vocês podem estar olhando aqui, 67 centavos por cota, e aqui,
44 centavos por cota. Por que essa diferença? Porque entrou as cotas da emissão. Então você teve um aumento da base de cotas do fundo, fazendo com que, obviamente, o resultado tenha caído do valor de aluguel, porque esse dinheiro ainda está em caixa, ele está aqui, ó. Então, se a gente for meio que fazer uma conta de padaria, sem contar a parte de lucro, tá, pessoal? A gente ainda não tá, eu tô falando da parte recorrente. Se a gente for pensar no recorrente dele hoje, seria que antes era 67 centavos, com essa entrada aqui, a gente soma 44 com os 32, dá 76 centavos, mais ou menos 76 centavos, porque eu fiz meio que uma troca elas por elas, tá, pessoal? Do que isso a gente vê muito, por exemplo, a LZR fez isso, né, mostrando que o dinheiro que ele estava em caixa não tem aumento de rendimento, porque foi meio que uma troca isso no começo, então a gente ainda não sabe se vai ter nessas compras que o fundo está fazendo, vai ter incremento de receita. Eu estou fazendo basicamente o elas por elas, né? Se a gente pegar 44 com 32 aqui, em tese, esse seria o recorrente do fundo de 72 centavos, o que estaria muito próximo ao que ele tem pago, 76, ainda assim abaixo do que ele tem pago. Então a gente tem que ver de fato se isso vai se perdurar e se isso que eu tô falando é verdade. A gente tem só que pensar nesse ponto. Então, e sem contar que entrou esses 14 milhões 33 centavos que são por cota, que são referentes às vendas que a gente falou agora há pouco. Então o fundo ele tem aqui hoje 1,61 aqui embaixo de ainda de lucro projetado. Ainda tem os recebimentos do mês que vem. Então, assim, em termos de pagamento, ele está muito tranquilo para manter esse 76, porque ele tem muita venda para destravar lucro. Então, tranquilamente, isso aqui não vejo problemas quanto a isso. Então, enquanto a grande questão é, enquanto isso aqui tiver rendendo CDI, né, 100% CDI, o rendimento é considerável ainda, a gente considerando que esse ano a Selic deve fechar ainda em 10%. Então, pessoal, assim, o BTLG está indo muito bem. Tem essa questão agora desse monte de dinheiro aqui que ele tem de lucro para destravar, né? Destravar lucro. Provavelmente tem algum pagamento agora no meio do semestre, porque tem lucros aí acumulados para ele pagar. Então, vamos ver, né? Se vem alguma coisa já, não sei se é mês que vem ou já no próximo mês. Em termos de carteira, não. Então, isso que eu tô falando, pessoal, não teve nenhuma mudança, ainda não tem mais o que falar aqui, porque não mudou nada em relação ao mês passado. A única coisa que a gente consegue ver aqui é no próprio caixa do fundo, né? Que, deixa eu ver onde que tá isso. Ué, cadê? Não, acho que ele não mostra aqui. Eu tô confundindo os ativos. Deixa eu ver se onde que. Não, na verdade não, porque ele tá com o dinheiro aqui, tem outro, é o XPLG que é o XPML que tá com aquele caixa grande. Mas aqui é só para vocês verem que não tem, então não teve nenhuma alteração significativa, né? Porque a gente ainda tem essa questão toda da diligência. Opa, abri errado aqui. Da diligência dos imóveis ainda para poder ser concretizada. E é isso, pessoal. Então agora esperar, aguardar as compras para a gente ver de fato qual vai ser o retorno que o fundo está esperando, se simplesmente vai ser a troca, né? Troca do rendimento caixa pelo rendimento do fundo, ou se vai ter algum incremento, vamos ver, né? Porque a gente não sabe quais são as negociações, como é que vai estar o cap rate de cada uma das compras, é isso que a gente tem que aguardar. Mas em tese, sim, um ponto positivo foi pelo menos ser trazido para o mês posterior ao competência, né? O caixa, embora seja no último dia. Mas assim, longe, pessoal, ainda está muito longe da gente parabenizar. É isso que eu quero deixar bem claro e não quis ser chato no início. Tá muito longe de parabenizar, mas um ponto positivo, também não posso também querer tudo, né? Mas assim, só não nivelem por baixo, tá, pessoal? Esse que é o ponto importante e espero vocês no próximo vídeo.